Olá, eu me chamo Ana Paula Sampaio Caldeira, eu sou professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. Bom, eu queria começar dizendo que, diferentemente de muitos dos colegas do grupo, eu não tenho pesquisas propriamente na área de edição ou com mulheres, né? Não pesquiso propriamente mulheres. Na verdade, o meu interesse no grupo, o meu contato inicial com o grupo, veio, inclusive, estimulado por muitas alunas e alunos meus que hoje estão fazendo dissertações e teses de mestrado e que estudam autoras mulheres e que me levaram a ler, inclusive, certas produções, né, sobre os estudos sobre essas escritoras mulheres, e que quando eu vi o grupo coordenado pela Elisa, pela Rosário e pela Renata, eu fiquei muito interessada em participar para conhecer um pouco mais e ver principalmente o que as pessoas de outras áreas estão pensando e produzindo sobre isso, né? Mas a minha pesquisa ela vai para um outro caminho, e eu fiquei tentada a participar desse colóquio, como uma forma também de conhecer os colegas, e também por conta de um e-mail da Anelisa, que dizia que não precisavam ser exatamente pesquisas somente sobre edição ou sobre mulheres, mas que a ideia do encontro era uma ideia um pouco da gente se conhecer. Então, tendo isso, dito isso, eu resolvi então participar e mandar também um resumo e agora o vídeo para falar um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo. Bom, a pesquisa, agora entrando propriamente nela, né, ela se intitula Intelectuais, Instituições e Práticas Letradas, Intercâmbios e Consumo Cultural entre a Europa e a América Latina entre 1870 e 1930, que é o recorte um pouco que eu tento abarcar. Na verdade, eu não consigo falar dessa pesquisa sem fazer um histórico dela, né? Ela não é uma pesquisa que nasceu desvinculada de outros interesses e de uma pesquisa anterior, inclusive, né? O histórico dela remete à pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, que foi defendido há uns 4 anos atrás, se eu não estou enganada, que era uma pesquisa sobre a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, especificamente, né? Eu trabalhei com um momento da Biblioteca Nacional, que é o final do século XIX, as últimas 2 ou 3 décadas do século XIX, e me interessou principalmente o fato desse ser um contexto de reformulação e de modernização da Biblioteca Nacional. Aliás, o recorte cronológico da pesquisa, né, que já era assim na época do doutorado e continua, né, é um recorte que vai justamente do final do XIX e pega o século XX, porque esse é o momento, quando ainda na época do Império, de modernização das instituições imperiais, né, das instituições de saber, como a Biblioteca Nacional, mas não só, também o Museu Nacional, também o Arquivo Nacional. E essa modernização, o lugar que essas instituições vão ocupando, também reconstruído e, em alguns momentos, reafirmado também, já no período republicano e depois até a década de 30. Né? Mas, então, como eu dizia, eu estava justamente tentando conhecer, entender um pouco esse contexto de modernização da Biblioteca Nacional. E me chamava a atenção, nesse estudo sobre a Biblioteca Nacional, me chamava a atenção 2 coisas, principalmente, que são as 2 coisas que hoje eu tento abarcar com essa pesquisa. A primeira delas diz respeito ao fato de que as instituições culturais que estavam ali se modernizando naquele momento e que são instituições importantes ainda hoje, né? A gente está falando justamente da Biblioteca Nacional, do Arquivo Público, do Museu Nacional, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Essas instituições que estavam ali se construindo naquele momento eram instituições também que mantinham contatos entre si e mantinham contatos com instituições de fora do país. Notadamente, Europa, não há a menor dúvida, Portugal, por questões óbvias, né? Fomos colônia portuguesa, mas também instituições francesas, até porque a França era um modelo civilizacional para as elites culturais brasileiras naquele momento, mas também contatos entre esses museus, arquivos, bibliotecas, com museus, arquivos, bibliotecas na América Latina.
Então, foi uma coisa que eu não conseguia marcar naquele momento da pesquisa e que eu fiquei tentada a pesquisar posteriormente, né? E outro elemento que tinha me chamado a atenção era justamente a ação desses homens, e aí eu falo homens mesmo, porque não eram cargos ocupados por mulheres, mas esses homens que estavam na direção dessas instituições. E que eu costumo entendê-los na pesquisa como uma espécie de mediadores culturais. O que eu estou chamando exatamente de mediadores culturais? São esses intelectuais, muitas vezes intelectuais pouco conhecidos, né, em relação a essa constelação de letrados, de intelectuais do Brasil do final do século XIX, mas que eles tiveram uma ação muito potente, eu diria, nas instituições que eles administraram. E que eles administraram por longuíssimo tempo, né? Então, eles ficavam muitas vezes 12, 15, 20 anos à frente dessas instituições, o que significa dizer que essas instituições foram moldadas mesmo por um projeto desses intelectuais. Então, se eu já tomava a Biblioteca Nacional como um espaço de saber e um espaço, portanto, de diálogo intelectual que era traçado ali dentro, na conexão entre os intelectuais que frequentavam aquela instituição, que trabalhavam ali, inclusive intelectuais de outras instituições, agora me interessa abranger essas conexões estabelecidas entre esses diversos intelectuais atuando nessas várias instituições de saber brasileiras e também intelectuais atuando, intelectuais e instituições estrangeiras que mantêm contato com essas instituições brasileiras, né? E eu estou tentando entender esse movimento, que é um movimento que significa troca de documentos, troca de informações, compra e venda de materiais, de documentos que vão fazer parte do acervo dessas instituições. Então, eu estou entendendo esse movimento, que é um movimento também de circulação de conhecimento, né? Dentro do que eu estou chamando, junto com Michel Werner, de um comércio cultural das nações, né? Bom, então os novos problemas de investigação que acho que sintetizam um pouco as pesquisas que eu estou fazendo nesse momento, talvez possam ser resumidos nas seguintes questões, né? Havia uma efetiva conexão entre as instituições de saber latino-americanas, principalmente as bibliotecas, os museus, os arquivos, que formavam, que estavam se formando, que estavam se modernizando ao longo do século XIX? Essa é uma primeira questão. Se existiam essas conexões, porque a gente sabe muito bem que existiam conexões entre as instituições brasileiras e europeias, mas sabemos pouco das conexões entre as instituições e os letrados dentro da América Latina. Existindo essas conexões, como é que elas se davam? Qual era a intensidade delas, né? Como é que era a relação também entre as instituições latino-americanas e as instituições europeias? Qual o papel desses agentes que estavam à frente dessas instituições? E de que forma esses contatos transnacionais eles foram significativos num trabalho de construção dos passados nacionais desses países latino-americanos? Essa, para mim, é uma questão importante, e é por isso que eu sempre localizo essa pesquisa na confluência de algumas áreas, né? Como a de uma história das instituições, de uma história dos intelectuais, né? Porque são intelectuais que estão à frente e agindo dentro dessas instituições como mediadores culturais, né? Dentro de uma história das práticas letradas, porque essas instituições elas fazem parte também de um colecionismo de Estado, elas se ligam, né, a um colecionismo de Estado, porque são instituições que estão sendo financiadas pelo Estado Imperial e depois pela República, na compra dos seus acervos. Então, eu estou chamando de colecionismo de Estado, junto com Paulo Knaus, né, que ele vai pensando a ação do Estado na elaboração de uma memória nacional. Mas também, me parece, uma pesquisa que se localizaria dentro de um campo que eu chamo de história da historiografia, né? O que na minha área a gente entende como história da historiografia. Porque eu estou justamente tentando pensar o lugar dessas instituições na elaboração, na construção, na formulação de um passado nacional, né?
esse passado materializado nos documentos impressos, né, nos documentos materiais, que essas instituições vão, então, guardando no momento em que elas vão constituindo os seus acervos, né? Talvez um exemplo interessante que eu possa dar, assim, só para ilustrar um pouco isso, sendo muito ligeira por conta do tempo do vídeo, é o caso da coleção De Angelis, por exemplo, que foi elaborada por um intelectual residente na Argentina, em Buenos Aires, e essa coleção De Angelis ela acabou vindo parar no Brasil por conta das negociações entre esse intelectual e o Império Brasileiro, né? E mais tarde, depois, essa questão teve que ser resolvida, porque a Argentina se ressentiu desse acervo que diz muito a respeito da história da região do Prata, está hoje numa instituição como a Biblioteca Nacional e não na Argentina. Hoje, Brasil e Argentina entraram num acordo, hoje não, há algum tempo entraram num acordo, esse acervo foi todo digitalizado e hoje ela está de consulta para qualquer pessoa, né? Consulta aberta para qualquer pessoa, mas continua fisicamente no acervo da Biblioteca Nacional. Então, me interessa justamente saber como é que esses acervos foram sendo elaborados a partir de uma dinâmica de conhecimento, de troca de informações e de um comércio letrado, que é um comércio transnacional. Então, a hipótese de trabalho, eu acho que é principal com a qual eu estou trabalhando, é justamente que esse processo de intercâmbio, esses intercâmbios culturais, eles foram fundamentais na definição de acervos materiais, documentais, bibliográficos, que passaram a ser entendidos como característicos de uma determinada nação, né? Como patrimônio de uma determinada nação. Palavra que muitas vezes a gente usa para falar desse patrimônio documental da Biblioteca Nacional ou desse patrimônio material que foi perdido, por exemplo, no incêndio do Museu Nacional. E são patrimônios que indicam, né, um suposto lastro temporal, né, de uma nação que estava ali se constituindo política e simbolicamente e que precisava também, para sua própria legitimação, de construir um lastro temporal. Eu diria que a originalidade, talvez, da pesquisa, ela está um pouco na chave de entendimento desse processo, né? A pesquisa ela tenta se filiar a alguns trabalhos que buscam pensar os arquivos, as bibliotecas, numa visão que vai para além da ideia de herança, de patrimônio, de tradição, né? Como se esse patrimônio fosse praticamente ahistórico e sempre tivesse existido dentro desses espaços, mas ela tenta pensar isso tudo sobre um outro prisma, que é o prisma do consumo cultural, que envolvia, então, portanto, né, o entendimento desses acervos como algo que é fruto de um comércio de documentos, de livros, de impressos, e que a rigor, um comércio transnacional. Então, é essa seara pela qual tenho circulado nesse momento. Obrigada e fico à disposição, caso não sei exatamente como os diálogos vão ser traçados, mas à disposição para sugestões, críticas e dúvidas sobre o trabalho que eu venho realizando.